Já tá no ar. E aí, pessoal, você que está aí, se tiver alguém já aí. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo, nosso Fale Aí ao vivo, aquele papo descontraído, né? Exatamente, Bem, pessoal. E bem hoje, suave. e hoje, olha quem tá aqui do meu lado. Não sei de que lado você tá vendo, mas eu tô aqui com ela, Larissa Santana, que ela vai contar hoje pra gente um pouco da sua vida e também um tema muito importante que é o histograma das leucemias, certo? Então, assim, a qualquer hora a gente vai interromper, a qualquer momento a gente pode desvincular, chamar atenção para outras coisas. Então não se assuste. Esse é só um piloto também e nada mais justo que trazer aqui a rainha, a musa IGG, IGM, de novo Larissa Santana. Então, Larissa, Para o muito piloto. obrigado pela participação. A gente já vinha conversando há muito tempo. Talvez isso aqui fique até mais sério, né? Algo mais fixo, que a gente traga até mais gente também, seria interessante. Então, muito obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade. Oh, é um prazer estar participando aqui desse nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre mim, de vários assuntos aí, hein, Hélio? Trazendo Exato. várias coisas, um pouquinho da nossa visão e falar também sobre o histograma nas leucemias, que é bastante polêmico. O pessoal fala: será que apenas com a avaliação do histograma eu consigo suspeitar de uma leucemia? Lembrem-se, pessoal, que é a suspeita, sendo que a confirmação diagnóstica dos achados ali, se tem blastos ou não, se tem células imaturas ou não, é feita através da microscopia e exames complementares. Para quem não me conhece, como ele falou, sou Larissa Santana, eu sou biomédica, especialista em análises clínicas e também hematologia e fundadora, junto com o Tiago, que é meu marido, da página Atlas em Hematologia. Se vocês não conhecem, pessoal, sigam lá a gente, @Atlas em Hematologia. Trazemos muitos conteúdos do dia a dia prático da hematologia. Vocês vão gostar. É @Atlas em Hematologia. E aproveitando a oportunidade, dia 25 em Hélio de Janeiro, Exato. às 20 horas, teremos o workshop de hematologia Descomplicando o Hemograma. É um evento 100% online, gratuito, que vamos realizar lá no canal do Atlas, pessoal, e convido todos vocês a participarem desse evento aí conosco, dia 25, anotem aí, de janeiro, às 20 horas. Quem passar lá no Instagram também tem o link para inscrição. Exato, pessoal. Então não perde essa chance aí, tá? O Atlas, para você que realmente não conhece, maior página de hematologia citológica do mundo, tá? Então, mais de Oh. 70 mil alunos, mais de 70 mil seguidores. Lari, vou dar aquele aviso rápido aqui também pro pessoal do Instagram, rapidez, para eles estiverem aqui na minha tela também. Dar um convite rápido. Eu falei que iria ser assim, e a ideia é realmente essa. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ah, É sucesso. E então, ao vivo tem dessas coisas, né, pessoal? Quem sabe faz ao vivo, passa perrengue ao vivo e resolve ao vivo também. eu nem E a gente vai considero mais seguindo. como perrengue, na verdade. Todo mundo tá sujeito a essas situações, eu acho. Não, a gente acontece muito com a gente lá no Atlas. E, pessoal, é a coisa, tipo, é o real, né, Hélio? Sem maquiagem, é a vida como ela acontece. Perfeito. Ó, vou direcionar aqui pra você meu story. Falo o convite com ele, falo com ele. Pens... você pode falar também. Ó, pessoal, com quem eu tô agora aqui, vai lá no canal no YouTube que vocês vão ver o nosso bate-papo aqui. Eu tô com a Larissa Santana do Atlas em Hematologia. Não perde, vai lá. Deixa eu só postar aqui. Postei no meu pessoal. Show de bola. Rapidez. Pra você ver, acabei postando na minha página pessoal. Só mais um pouquinho, Lari. Eu sei que você é a pessoa mais que tem motivos pra ser mais ocupada do mundo. Oh, tá tranquilo. Temos aí muito tempo.
Vamos falar, Que conversar um bocado. bom. Deixa eu passar aqui. Agora foi. Tá. Pessoal, olha só com quem eu tô aqui ao vivo agora no YouTube. A gente tá num bate-papo bastante descontraído com Larissa Santana do Atlas em Hematologia. Então vai lá no YouTube, Bionerd Aulas, que a gente vai bater esse papo aqui. Pessoal, Vamos sim. Lari, E então, pessoal, vocês pode observaram hoje que Hélio tá no espaço aí atrás? Eu tô achando que exatamente. aquela luzinha brilhando ali atrás é a gente, viu? É Que olho direto de bom, hein? Salvador. Que olho bom. Então, Lari, vamos lá, Vamos iniciar. sim. A ideia inicial, e como a gente sempre faz, algo realmente mais descontraído, mas como a gente também quis trazer aqui essa parte do histograma nas leucemias, muita gente tem muita dúvida sobre essa situação, né? E ela é muito importante. Mas antes, a gente queria ouvir a história da sua vida. Você já se apresentou, você é biomédica, você é do Atlas, mas a gente está interessado realmente na sua trajetória. Conta aí para quem está te ouvindo como é que você começou, seus maiores perrengues. A gente vai interromper a qualquer momento para saber mais detalhes, que fofoca é sempre bom, né? Então, conta aí pra gente como é que foi sua trajetória lá da faculdade até chegar nesse patamar que você tá hoje. Vamos falar um pouquinho aí, né? Porque às vezes, pessoal, a gente olha assim para alguma pessoa e muitas vezes a gente não imagina o quanto que ela passou, as dificuldades, quantos obstáculos, né? Ela enfrentou para chegar onde está hoje, quantos ainda tem por vir para continuar aí essa trajetória. Pessoal, eu moro aqui em Salvador hoje com o Thiago, mas só que eu não sou de Salvador, sou de Pirá. Sou do interior, aí fica uns 2 horas e 30 minutos daqui de Salvador. Sempre estudei lá, fui para Feira de Santana, terminei o ensino médio e foi lá que eu comecei o curso de biomedicina. Eu fiz na faculdade Nobre o curso de biomedicina. Quando entrei na faculdade, sempre gostei muito de análises clínicas. Pesquisei algumas coisas em relação à imagem, né? Hoje em dia fala muito de estética na área de biomedicina, mas meu coração sempre foi aí para análises clínicas. E no decorrer da faculdade, comecei a estagiar, pessoal, mas eu sentia que eu estava terminando a faculdade, o tempo estava passando para mim, mas aquele estágio ainda não era suficiente, não me enxergava assim como suficiente para encarar o mercado de trabalho. E olha que eu também busquei estágios extracurriculares, fiz estágio extracurricular em um laboratório particular lá em Feira de Santana e também comecei aquele estágio obrigatório da faculdade. Eu falei, poxa, tá faltando, sabe? Alguma coisa, eu preciso buscar algo, quero muito entrar em laboratório, sei que o mercado é complicado e o que é que eu faço, o que é que eu posso buscar a mais, já que meu tempo também ele já está terminando na graduação. Foi aí que eu vi uma oportunidade de fazer uma pós-graduação aqui em Salvador, ainda finalizando a faculdade, permitia nesse programa de pós-graduação a gente se inscrever. Eu pesquisando, né, sobre pós-graduação para ver se eu já conseguia adiantar alguma coisa que me deixasse mais inserida dentro da área de análises clínicas, e eu vi essa pós-graduação em análises clínicas e que tinha um estágio de 10 meses em um hospital. Eu falei, meu Deus, essa é a oportunidade. É uma rotina diferente, um ambiente diferente, vou ter a oportunidade de passar 10 meses dentro de um hospital, conhecendo vários setores e vou acompanhar desde a bancada até a liberação dos exames. Aí eu consegui fazer a inscrição, tive a oportunidade de fazer essa pós-graduação com esses 10 meses de estágio, que foi um diferencial muito grande para mim. E Hélio, observe aí que eu falei para você que eu comecei essa pós-graduação terminando a faculdade. Então, vocês podem estar se perguntando, nossa, e como é que ela conseguiu? Se ela fazia pós-graduação, a graduação em Feira de Santana, tinha estágio lá em Feira de Santana, e como é que ela começou essa pós aqui em Salvador com 10 meses de estágio
dentro de um hospital. Pessoal, nos primeiros meses da pós, a gente tinha aula só uma vez por mês. Enquanto isso, eu ia fazendo meus estágios lá em Feira de Santana, vinha aqui em Salvador, fazia essa pós e retornava. Mas no último semestre da faculdade foi quando começava também os estágios aqui em Salvador. E nesse último semestre de faculdade era só estágio e TCC. Aí, como alternativa, eu tive que fazer o estágio da graduação aqui em Salvador em um período, em outro período eu tinha que fazer o estágio da pós-graduação. Então, imagine, pessoal, como foi corrido. Aqui em Salvador, eu tive que correr atrás de um estágio que eu pudesse fazer convênio lá com a faculdade para eu conseguir concluir os dois. Concluir minha graduação e também fazer os estágios da pós-graduação. Aí, por conta desse perrengue todo aí, dessa agonia de manhã, eu fazia o estágio obrigatório, eu consegui um estágio, não foi em análises clínicas, seria muito bom se eu tivesse os 2 estágios de análises clínicas nesse último período, mas não consegui, fui para banco de sangue, hoje eu também sou habilitada em banco de sangue, mas minha trajetória toda aí foi com análises clínicas e hematologia. Então, pessoal, nesse período aí corrido com 2 estágios, de manhã eu saía de casa muito cedo com a comida na mochila, ia para o estágio da faculdade, ficava lá no banco de sangue, 11h30, saía correndo, fiz o estágio do banco de sangue lá no SDS. Então, eu saía correndo porque eu tinha que pegar um ônibus para ir para o estágio lá no São Rafael, e era o estágio do São Rafael, que era o estágio da pós-graduação. Tipo, com minha comida na mochila, morrendo de fome, ó Deus, e ali no ônibus só cheirando a comida. Mas tudo bem, eu conseguia comer, importante. Sem contar que às vezes a gente ia no ônibus, né? Correndo lá, entrava no ônibus lotado, 12 horas, quando surgia uma vaga, era aquele banco, pessoal, que o sol de meio-dia era todo ali naquele banco. Eu falei, glória a Deus, aleluia, a gente chega lá, porque é importante, né? Importante a gente concluir nossa jornada, não existe vitória sem luta. Às vezes eu colocava meu cabelo assim, no ônibus, segurava a mochila e, tipo, às vezes cochilava um pouco. Aí o pessoal me acordava falando que era para eu consertar meu cabelo, senão o pessoal podia cortar. E eu falei, meu Deus do céu. Aí, obrigada, né? Porque, tipo, Deus também vai colocando pessoas no nosso caminho para ir sinalizando. Menina, fica alerta. Acorda pra vida. E nisso a gente ia aí correndo de um local para o outro, saía do STS, descia ali aquela ladeira do aqui da Ban, se eu não me engano o nome, correndo, pegava, acho que era Costa Azul, alguma coisa azul, o ônibus. Ia correndo para o São Rafael, chegava lá, passava a tarde toda estagiando e retornava. Como eu estava fazendo o TCC ainda, pessoal, tinha matéria que era obrigatória a gente estar lá na faculdade. Precisava mostrar esse TCC para o professor. Então, tinha dia que eu saía lá do São Rafael um pouco mais cedo, ia para Feira de Santana correndo para mostrar o TCC a esse professor e voltava no último ônibus que tinha de Feira de Santana para Salvador, para no outro dia de manhã estar lá no estágio também firme e forte com a minha comida na mochila e seguindo a trajetória. Nesse último mês, nesse último semestre de faculdade, foi bem corrido, então terminei aí o TCC no meio do ano. Em outubro, em agosto, 1º de agosto, a gente colou grau. A minha pós-graduação terminou em novembro e foi no final de novembro que eu consegui minha primeira oportunidade de emprego como biomédica. Então, pessoal, passei nessa correria aí no último semestre, mas falo para vocês que valeu a pena e todo o sacrifício, dormir no ônibus, ir para a feira correndo, voltar correndo, porque esse estágio foi um diferencial na minha vida. Tive uma experiência que eu não teria em lugar nenhum, mas eu tive essa questão de observar que o tempo estava passando e que eu precisaria de algo mais. Não poderia ficar acomodada ali, esperando para ver o que é que aconteceria, e graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer esse estágio, que foi aí 10 meses. Foi a única turma da gente com esse modelo de estágio, foi a nossa. Então, aquelas pessoas que passaram ali naqueles estágios, pessoal, foram assim privilegiadas, vamos dizer assim, porque depois desse período não teve mais nesse formato de estágio. Então, a gente acompanhou de tudo e o Hospital São Rafael, ele é referência. Então, observe aí como foi importante esse estágio e o quanto agregou, né, para mim, enquanto profissional. É isso. Então, depois desse período, você foi para o hospital, correto? Antes disso, eu passei 3 meses em um laboratório ambulatorial. Entendi. Passei 3 meses, comecei a trabalhar no final de novembro, né? Aí fiquei esse final de novembro, janeiro, fevereiro e março eu pedi para sair, porque aí eu fui para um outro laboratório. Passei
em uma seleção que durou praticamente 5 meses no Hospital Português. E, pessoal, eu coloquei meu currículo no site, eu fui chamada pelo site, entendeu? Então, acreditem, porque às vezes o pessoal acha que só consegue entrar em um local se for indicação. Tem muito isso, mas também existem os casos que a gente cadastra o currículo no site e é chamado. Gente, pense uma vaga que parece que, olha, foi separada, porque as coisas foram acontecendo assim, e eu achando, nossa, eram muitas etapas. Imagine aí, Hélio, a primeira etapa foi a prova, né? Aquela de nivelamento. Prova, você vai fazer várias pessoas. Você faz a prova, depois, se você passa na prova, você vai para uma análise com a psicóloga. Sim. Depois dessa análise com a psicóloga, você vai para o psicoteste, é o contrário, mas tem essas etapas. Aí depois você vai com a entrevista, com a coordenação do laboratório, depois você vai com a entrevista com o líder da equipe que você vai ficar, para depois você ser chamado. E ainda tem os exames admissionais, que também é uma fase importante aí de todo o processo seletivo. E depois de todas essas etapas aí, pessoal, eu fui chamada, que também foi um ano muito importante. Passei um ano como plantonista no Hospital Português, foi muito bom. Plantonista realmente pega de tudo, né? Tem que liberar tudo, aí consegue ter todos os aspectos de todos os setores, que a gente sabe que hoje o analista, ele pode, claro, isso seria muito difícil, ser especialista em todos os setores, né? Mas realmente conhecer aí todos os demais vai ajudar ele no setor que ele tiver. Lari, Sim. E eu era analista júnior, tinha o líder do plantão junto comigo, que foi muito entendi. importante também. Aprendi muito. É sempre. Todo local que a gente vai, pessoal, a gente está o tempo todo aprendendo. Estamos lidando com situações que são novas, outras situações já são mais corriqueiras, a gente já sabe como resolver, mas o tempo todo a gente está lidando com o novo. E logo quando eu comecei a trabalhar, falaram para mim, Larissa, o que você tiver dúvida, você pode perguntar, não faça nada com dúvida. Olha, pode ser a dúvida mais besta que você pensar, não, como é que eu vou perguntar? Esse negócio aqui é muito besta. Ou aquela coisa que você acha que descobriu o universo aí vai ganhar um prêmio Nobel. Qualquer coisa, você pergunte, não faça nada com dúvida. E essa segurança pessoal que as pessoas passam pra gente nessa questão da confiança, olha, você pode confiar em mim, não faça com dúvida, tipo, eu vou te ajudar se você precisar. Isso também é muito importante quando a gente está começando, porque deixa a gente mais confiante, a gente tem a quem recorrer. É importante a gente entender também que às vezes a gente não sabe tudo, a gente está o tempo todo aprendendo. E nesse momento de dúvida é importante a gente parar, respirar aí e recorrer a quem possa ajudar a gente. É muito importante ter com quem contar. Com certeza. Lari, tem uma pergunta aqui que é pertinente, você está falando disso, né? Acabou de falar, aliás. Rian Felipe pergunta assim: nesse hospital em que estagiou foi laboratório exclusivo de hemato ou análises clínicas completo? O que que você liberava nesse hospital? Só para a gente entender mais da sua trajetória. Quando eu trabalhava no hospital, Isso. Você liberava tudo de mesmo? tudo, de tudo. De tudo, Eu né? não era específica de setor, eu era tudo. No hospital, pessoal, a gente tem que saber tudo. É isso. Então Em passou esse. hospital não tem como a gente ficar só na hematologia. A gente pode até passar uma boa parte na hemato, mas vai chegar aquele momento, plantão, aquele dia que tá na sua escala que você vai ter que fazer tudo. A gente, quando se forma em análise clínica, né, quer dizer, é habilitado em análise clínica e busca atuar nessa área, a gente precisa ter conhecimento de todas as áreas. Claro que ao decorrer aí da nossa trajetória, a gente vai se identificando mais com a área, com outra, vai se trabalhando, acaba surgindo a oportunidade para você trabalhar em um setor específico. Essa questão do setor específico da hematologia, da bioquímica, da microbiologia, observamos muito em ambiente ambulatorial, que cada setor do laboratório ele é bem dividido. E isso é importante, né? Saber a origem do paciente, se ele está hospitalizado, se ele é ambulatorial. Porque aí tem muitas coisas, muitos erros que a gente pode pegar, muitas situações que a gente pode descartar, incluir. E aí passou esse período de perrengue, né, Larissa, do cabelo, o Sei. perigo do cabelo cortado. Essa eu nunca tinha Oi, ouvido falar, não. rapaz. Aí no hospital, tava lá no hospital, surgiu outra oportunidade de emprego, pedi para sair do hospital, e aí as oportunidades foram surgindo, eu fui aproveitando o melhor momento, cada um. Hoje eu trabalho apenas com Atlas. Calma, tem mais história por aí. Como é que foi o encontro?
a- o Ah, conhecimento do eu acho. editor-chefe. Como é que você conheceu? Ó, aí, pessoal, importante, tem mais história aí, né? Que a Elio já sabe aí, dando spoiler. Ó. Seguindo aí, a gente, né? Aí eu entrei no hospital, graças a Deus, passei. E continuei buscando cursos. Aí eu vi uma oportunidade, curso de extensão histologia hematológica. Eu falei, é nesse aí que eu vou aí focar na hemato, porque hemato é sempre o diferencial. Bora lá, ó, tipo, a oportunidade de ver muita coisa, vou pra fazer um curso aí de hematologia. E quando eu faço o curso, me matriculo, faço as coisas todas, tem lá um estagiário. E quem é o estagiário desse curso? Oh, quem é? Quem é Hélio? O O editor-chefe do editor-chefe. Atlas, pessoal, que é Tiago Alcântara. Nossa, mas ele era só o monitor, era aluna. Ele também fazia o curso e ajudava os professores. E eu tinha dúvida, perguntava ao monitor, perguntava aos professores, e a gente foi conversando, coisa e tal. E cada aluno tinha o seu microscópio na sala, né? Mas, de repente, os microscópios eles foram se aproximando, se aproximando. Aí vocês já sabem, né? Aí foi que a gente foi se conhecendo, a gente começou a namorar, depois a gente ficou noivo e a gente casou. E nesse período aí a gente acabou criando a página do Instagram Atlas em Hematologia e a gente via a dificuldade em hematologia na formação da graduação. Às vezes a faculdade não tinha estrutura, às vezes o professor queria passar, não tinha como. Enfim, é uma parte aí na faculdade que em muitas faculdades, na verdade, a gente não vê tanto, que é a questão da leitura de lâmina, a questão prática mesmo da hematologia, o pulo do gato. Então a gente decidiu criar essa página para postar os achados do dia, a lâmina, a anemia falciforme. Tirava foto e postava as alterações que a gente observava na anemia falciforme, os drepanócitos, policromazia, eritroblasto, e nisso a gente ia postando com o intuito de ajudar o pessoal. Olha, encontrei isso, tá Uhum. aparecendo dessa forma, e o pessoal ia acompanhando a página e ela acabou crescendo. Teve um dia que a gente começou a fazer vídeo, stories, aí o pessoal começou a interagir mais com a gente, e isso foi dia após dia, e o Atlas é como estamos hoje, graças a Deus aí, uma página de hematologia, hoje é uma empresa voltada aí para ensino e hematologia prática. Temos vários cursos, pessoal. Convido vocês a conhecerem lá a página mais uma vez, que é a hematologia como ela é, o dia a dia que acontece, aquela coisa que a gente não vê, a não ser que esteja na prática. É isso aí que a gente traz para vocês também. E Perfeito. temos um participante lá no Atlas, né? Porque o Atlas não é só eu e Thiago, nós temos também Elito aqui, que faz É lógico, eu parte tô. do Atlas. Ele tem um quadro lá no Atlas também, pessoal, que é Me Conte Mais, ou Vai Além, né? No off. Vocês não sabem O off, o quantas nome desse curso é histórias. Vai Além, ou do quadro dele é Vai Além, mas oficialmente é Me Fale Mais. E é bem bacana também, Hélio participa muito aqui com a gente. E temos o Bill Dog também, que é o Tobias, que é o nosso mascote, que faz parte. Hoje ele não tá aqui comigo, ele ficou lá com o pai, mas ele está sempre aqui presente com a gente. É isso aí. Então, pessoal, de novo, tá? Vocês que não conhecem ainda, ó, aqui tá meio bagunçado ainda, porque é o piloto, tá? Como eu falei. Larissa não tá me vendo talvez ainda, mas se estiver me olhando pelo YouTube, eu tô aqui do seu ladinho no YouTube. O Atlas em Hematologia, a maior página hematológica, citologia hematológica do mundo. A atividade maior, né, Lari, apesar de estar se expandindo, YouTube também, ó, era para ter colocado o link aqui na descrição. Sim. Mas eu vou colocar no vídeo que vai ficar gravado. Quem quiser acompanhar também o canal, como ela disse, tem meu quadro lá também, que eu procuro associar, né, a hematologia junto com os outros setores. Como eu falei, isso é bem importante. Mas realmente o maior público, como a gente falou aqui, mais de 70 mil seguidores no Instagram, Atlas em Hematologia, certo? Lara, então, passando de novo essa sua etapa aí, conheceu o editor-chefe, né? Criação do Atlas. Eu acho que foi. Eu acho que já foi de história, né? Pessoal, agora, Lari tem uma pequena apresentação pra gente, né? De algo muito importante, que como vocês já viram aí no tema, é o histograma. O que é o histograma? São todos aqueles dados que a gente observa no hemograma,
tem o eritrograma, tem o leucograma, plaquetograma, que a gente consegue ter o conceito do paciente antes de observar o esfregaço sanguíneo. E ela trouxe para a gente aqui uma pequena apresentação que ela vai compartilhar conosco agora, certo? Lari, você Isso fica à mesmo. vontade Pessoal, então. vocês têm alguma dúvida, sugestões? Porque esse é o piloto, tá bom? A gente vai Exato, voltar aqui mais vezes com mais exatamente. bate-papo para vocês. É Eu sou a isso. anfitriã, né? Vou aqui transmitir minha apresentação. É importante. Pessoal, acho que é aquele momento que eu começo a olhar um pouco para cima, porque a gente tem duas telas aqui. E, tipo, juro para vocês que eu ainda estou me adaptando a essa situação de duas telas. É Acontece. sério. Tela 2. Deixa Deixa eu eu ver como ver. é que vai ficar aqui, Queria Lari. ver se eu conseguiria. Tá vendo aí, Hélio? Eu tô, mas eu e você. Deixa eu ver, porque tem aquele delay, né? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar no YouTube, porque aí eu Deixa eu ver se eu posso. consigo transmitir daqui de baixo. Deixa eu Certo. transmitir aqui outra tela. É, ficou de boa naquele estilo lá, mas aí é legal que eu tirar essas telinhas da gente. Não tá aparecendo, né? Não tá Qual aparecendo é a já. tela que você tá vendo? Eu já tava vendo, agora voltou pra você. Olha aí. Espera aí. Um minutinho. Fé. Eu tô até meio cortado ali. Eu acho que eu consigo ajudar aqui, peraí. Pronto. Aí Você tá apareceu o vendo seu. em forma de apresentação? Sim. Deixa eu dar uma Tá esticada passando aí, tá aqui. vendo? Sim, tá naquela tela inicial onde aparece os slides do lado. Você não colocou ainda na tela cheia, né? Não, já coloquei. Então vai ter que ficar na tela 2 mesmo. Vou olhar um pouquinho pra cima. Foi? Foi. Deixa eu ver só a questão aqui da transmissão. Como é que vai ficar? Se vai ficar cortado, se não vai. É porque eu tô capturando direto. Me dá aqui uns segundinhos, tá? Ok. Sou eu que mexo. Tá. Agora sim vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Ainda não desceu. Pronto. À vontade, Lore. Quando você quiser. Deixa eu tirar esse nome daqui. Posso começar? Pode começar. Já estamos vendo sua apresentação. Pessoal do YouTube também. Show de bola. Pessoal, então vamos, a partir de agora, né, conversar um pouquinho sobre o histograma nas leucemias, quais são os dados liberados pelo equipamento que permitem a gente, da gente suspeitar de uma leucemia ou não. Lembrando que tudo que a gente vai ver aqui são as situações que geralmente acontecem, que são situações características, porém, na hematologia, como a gente fala, nem sempre nem nunca, não se apeguem a regras, porque isso pode confundir vocês e acabar prejudicando. As leucemias, por exemplo, costumam se ser muito associadas às leucocitoses, mas nem toda leucemia vai cursar com a leucocitose, também vai depender do estágio daquela doença, se o paciente está em tratamento ou não. Podemos pegar pacientes que têm a contagem global de leucócitos e ele tem a contagem global de leucócitos normal, ele tem uma leucemia ou até mesmo diminuída, se for o caso de uma leucemia pró-mielocítica, por exemplo, a M3, a hipergranular, a gente pode observar casos que o paciente ele tem uma leucopenia. Então, não se apeguem a regras. Vamos falar aqui para vocês das características gerais, porque isso também já ajuda. Então, pessoal, sempre quando estiverem avaliando a hematologia, abram a mente, porque a gente recebe muita pergunta. Ah, na hematologia pode acontecer isso? No hemograma pode ter aquilo? Tudo pode. Precisamos avaliar o contexto, né, que é um dos 4 Cs da metodologia lá do Atlas, para a gente ter mais segurança na liberação, reconhecimento daquelas alterações. Joia?
E vamos seguindo aqui, quando a gente fala dos histogramas na leucemia, é bom a gente lembrar, né, pessoal, que as leucemias são neoplasias hematológicas e tem como característica uma proliferação descontrolada, desordenada de células precursoras hematopoéticas. Lembrando também que a leucemia ela pode ser mieloide ou ela pode ser linfóide, a depender da célula que foi ali acometida. Além disso, pessoal, além de uma leucemia ela ser classificada como linfóide ou mieloide, ela também pode ser classificada como aguda ou como crônica. Nos casos da leucemia aguda, nós temos ali o predomínio de blastos, tem mais de 20% de blastos no sangue periférico ou na medula óssea. E tem essa quantidade de blasto toda porque as células, elas acabam ali perdendo a sua capacidade de diferenciação, elas acabam não conseguindo evoluir no estágio maturativo, por isso a gente observa muitas células imaturas que são os blastos, diferente das leucemias crônicas em que as células elas mantêm certa capacidade de diferenciação. As agudas elas acontecem mais de modos abrupto, já as crônicas elas vêm se instalando lentamente. Muitos pacientes, às vezes com leucemia linfóide crônica, por exemplo, acaba descobrindo, começando uma suspeita ali de uma leucemia através de exames que são realizados apenas por rotina mesmo, aquele velho check-up para ver se está tudo bem e acaba tendo aí alterações importantes e que precisam ser investigadas. Tudo bem até aqui, pessoal? Belezinha. Pode ir lá. Se tiver alguma informação, eu te passo. Pronto. E, pessoal, quando a gente fala de leucemia, é muito comum a gente falar desse termo tríade leucêmica. E o que seria essa tríade leucêmica? Pessoal, quando vocês ouvirem tríade leucêmica, vocês precisam lembrar que é aquela questão de uma leucocitose, anemia e também plaquetopenia são essas três características que a gente chama de tríade leucêmica e é uma característica importante que é mais comum de observarmos em casos de leucemias agudas, tá bom? Tríade leucêmica é importante a gente entender esse conceito porque é algo que é muito discutido também. Trouxe aqui para vocês, pessoal, de uma forma geral e a partir de agora tem o nosso primeiro exemplo aqui. Apenas avaliando esse histograma aqui, esses dados que libera lá do equipamento, aqui, tipo, é do equipamento mesmo. Só observando isso aqui, a gente conseguiria suspeitar de algum processo leucêmico? Poderíamos suspeitar de determinada leucemia aí, pessoal, só observando esses dados. Claro que eu volto a falar aqui com vocês que é a suspeita. Porque o que a gente vai encontrar a nível de morfologia, vamos precisar da lâmina, e depois que a gente libera esse diagnóstico aqui, esse laudo, na verdade, o médico ele vai seguir com o seu diagnóstico, com a sua investigação. Mas quando a gente olha aqui, o que chama a atenção, eu já botei aqui para vocês de vermelho, é que esse paciente tem 260 mil leucócitos. Esse WBC, pessoal, aqui são os leucócitos, é a nossa contagem global. Se eu pego uma contagem global de 266 mil leucócitos, eu não vou pensar em um processo reacional, porque é uma leucocitose muito exacerbada. Os processos reacionais, dificilmente eles ultrapassam 50 mil leucócitos, 60 mil leucócitos. A gente tem um valor aí mais baixo quando temos uma leucocitose reacional, alguma alteração, alguma virose, infecção. Enfim, não teríamos em um processo reacional benigno uma leucocitose tão exacerbada de 260 mil leucócitos, pessoal. Além disso, tem ali a hemoglobina, ela tá diminuída, não tá tanto, tá de 9,6, e a contagem de plaquetas desse paciente está normal. Então, eu tenho leucocitose, anemia e eu tenho uma contagem de plaqueta normal. Logo, nesse caso aqui, eu não tenho uma tríade leucêmica, ok? Porque se eu tivesse a contagem de plaquetas diminuídas, isso sim caracterizaria a tríade leucêmica, mas aí não temos. E quando eu vou aqui para a contagem diferencial, pessoal, o que é que o equipamento ele traz para mim em relação às células que ele quantificou? Esse equipamento aqui, pessoal, ele é de 6 partes. Além de quantificar neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos, que são 5 leucócitos, né, normais que o equipamento conta,
ele também traz um parâmetro aqui para mim de IG. E o que seria isso, Larissa? Esse IG. Aqui, pessoal, nada mais é do que os granulócitos imaturos. E quando eu falo de granulócitos imaturos, o equipamento ele me refere ali às células de metamielócito, mielócito e também promielócito. Bastão não entra aqui nesse granulócito imaturo. O equipamento me dá outro flag, como por exemplo de left shift. Aqui são células anteriores ao bastão e discutimos sobre ele ontem em Hélio. Exatamente. Quem ainda não assistiu nossa live de ontem, pessoal, dá tempo ainda, mas depois a gente fala disso para vocês. Certo. E voltando aqui, pessoal, avaliando nossa contagem diferencial que o equipamento liberou, não foi o que a gente viu na lâmina, que são dados do equipamento. Eu tenho aqui neutrófilos, 51%, e granulócitos imaturos, 35%. Aqui do lado tem alguns flags, pessoal. Flags também são sinalizações importantes. Aqui nada mais são do que alertas emitidos pelo equipamento, chamando a nossa atenção quando ele duvida de algum parâmetro ou quando ele acha que algo ali precisa ser revisado naquela amostra, ou como, por exemplo, ele deu aqui, olha, flag, além de dar a quantidade de granulócitos imaturos, ele deu flag de IG também, para a gente ficar atento. Esses flags aqui são sinalizações emitidas pelo equipamento que precisam ser levados em considerações, precisamos ficar atentos à avaliação e à sinalização que o equipamento emite pra gente. Diante desse resultado, pessoal, eu tendo uma leucocitose tão exacerbada, anemia, contagem de plaqueta normal, eu tenho muitos neutrófilos, 51%, e eu tenho 35% de granulócitos imaturos, com essas características aqui, eu já posso suspeitar de um tipo de leucemia, pessoal, que nada mais é do que a leucemia mieloide crônica. Vocês conseguiram perceber aí as características? A leucemia mieloide, porque a célula comprometida é da linhagem mieloide, e ela é crônica porque as células elas mantêm certo grau de diferenciação aí. Podemos encontrar blastos na leucemia mieloide crônica? Podemos, mas vamos encontrar em baixas quantidades, menor do que 20%, porque quando já ultrapassa 20% de blastos, aí já caracteriza um processo agudo. Então, com essas características aí do histograma, desses dados numéricos aqui que eu trouxe para vocês, eu já consigo pensar nesse tipo de leucemia, porque eu sei que o perfil dela ter uma leucocitose com hemoglobina discretamente diminuída, a contagem de plaqueta ela pode variar geralmente de normal a aumentada, e eu vou ter um predomínio, uma leucocitose aí às custas de células da linhagem granulocítica, e vou ter muitos granulócitos imaturos, e é tudo isso aqui que eu consigo observar nesse histograma. E aí, há alguma dúvida do pessoal? O pessoal só achou bem interessante, assim como foi na live de ontem, a questão do IG, né? Porque muita gente realmente se equivoca e inclui ali os bastões juntos. Muita gente também não conhecia esse parâmetro aí que o aparelho libera pra gente, então é muito importante ficar ligado nele. Isso mesmo. E aí, pessoal, quando a gente foi para a lâmina, a gente observou aí muitos neutrófilos. Observamos aqui, olha, um blasto. Temos a presença aqui de eritroblastos também, mielócito. Aqui tem toda uma célula de uma lâmina, na verdade, de leucemia mieloide crônica, é uma lâmina muito boa de se estudar a série granulocítica, porque observamos várias células imaturas, a sequência maturativa toda, até blastos, mas em pequenas quantidades. E além disso, acabei não trazendo a imagem para vocês, observamos também eosinófilos, muitas vezes eosinófilos imaturos, meta-eosinófilo, mielo-eosinófilo também costumamos observar em casos de leucemia mieloide crônica, assim como a presença também de basófilo, é uma doença aí que costumamos ver aí mais basófilos, sendo que aí o basófilo é aquela célula que tipo não aparece tanto. Aqui nós temos um eosinófilo aqui, ó, pessoal. Além disso, na leucemia mieloide crônica, é comum a gente observar policromasia, presença de eritroblasto, como temos aqui 2 eritroblastos ortocromáticos. Aqui não é eritroblasto não, tá, pessoal? Aqui é uma célula em apoptose. Observe que o citoplasma dessa célula tem grânulos finos, grânulos que são
de neutrófilos, aqui era um neutrófilo que sofreu apoptose. Olha a diferença desse citoplasma aqui para o citoplasma desse eritroblasto, que é limpinho, como os das hemácias. Aqui são as alterações que a gente encontrou daquele paciente. E como foi que esse laudo foi liberado? Diante de uma lâmina dessa, pessoal, não precisamos ficar com medo, entrar em pânico. Precisamos só ter calma, respirar e identificando célula por célula. Como a leucocitose ela é muito acentuada, o ideal é que a gente conte mais de 100 células, conte 200, 300 células, 400 e tire uma média. Porque como existe uma leucocitose muito acentuada, quando a gente foca ali, praticamente já encontramos 100 células, passa 2 campos e já tem 100 células. Você contando mais de 100 células e tirando a média, você vai ter uma representação melhor das células que tem naquela lâmina. Isso é muito importante para quando você for liberar o resultado. Aí você vai contando lá, conta 100 células, depois conta mais 100 e vai tirando a média. Encontrei na primeira contagem 30 neutrófilos, na segunda eu encontrei 35. Você soma 30 mais 35, tira a média e libera. O seu resultado é assim que você deve proceder em casos de leucocitoses bastante acentuadas. E no caso também, pessoal, aí você observando célula por célula, contando, quantificando, lembrando que todas essas células precisam ser quantificadas e a porcentagem encontrada, liberada aqui no laudo, como a gente vê na contagem diferencial. No que diz respeito aqui, pode falar. Desculpa. Tem uma pergunta aqui, porque assim, não estou muito ligado também nessa questão da pesquisa dos cromossomos. Tem uma pergunta aqui, se você quiser compartilhar, se você conhece, provavelmente já foi alguém que pesquisou. Tem uma pergunta assim: se numa leucemia aguda não aparecer muitos blastos, porém na imunofenotipagem observar os cromossomos 15 e 17, já posso dizer que é uma leucemia? Ele pergunta... Quando a gente fala de uma leucemia aguda, que a gente fala de alterações de sangue periférico, a gente fala que pode ter 20% de blastos em sangue periférico ou medula óssea. Possa ser, pessoal, que o paciente ele tenha uma leucemia aguda e a quantidade de blastos que tem ali ainda não acabou extravasando para o sangue periférico, mas a nível de medula óssea, o paciente ele já pode ter ali alterações que configure uma leucemia aguda, mas que esses blastos ainda não alcançaram a corrente sanguínea, por isso que a gente fala 20% de blastos em sangue periférico ou medula óssea. É isso, perfeito. Então é aquela questão, né? 20% em cada um ou em cada um. Eu posso não encontrar em sangue periférico, mas lá na medula óssea. E aí que vai se seguir os testes mais específicos. Porque mesmo tendo essas características, né, Lari, tudo isso aí que você mostrou, a confirmação a gente vai ter por testes mais específicos. Claro que vai ser mais evidente, né? Mas o médico ele vai ter que solicitar realmente os testes mais específicos. Pessoal, e é como a gente fala, o hemograma ele é muito sensível, pouco específico, o médico consegue detectar ali alterações, por mais que esse hemograma aqui, o médico ele não vai ter dúvida de que é um caso de leucemia mieloide crônica, mas ele ainda assim vai precisar solicitar exames mais específicos. Dificilmente você vai observar um médico chegando a um diagnóstico apenas com dado de um hemograma e de um hemograma apenas, entendeu? Então é sempre um conjunto. Por isso que o hemograma é tão solicitado, porque ele é muito sensível. Se o paciente tiver alguma alteração ali, ele vai sinalizar, mas pouco específico quando a gente abre aí o leque para várias patologias. Às vezes a gente recebe uma mensagem do pessoal, o paciente com a plaquetopenia. Tipo, isso aqui pode ser o quê? Gente, pode ser muitas coisas, tem várias causas de plaquetopenia, apenas com dado do hemograma não dá pra gente saber. O médico ele tem a clínica do paciente, tem sintomas, tem histórico, ele investiga. Não é só o hemograma, a plaquetopenia ali que ele vai chegar a um diagnóstico, o médico ele vai além, ele vai pesquisando através de outros exames e é muito importante a clínica. Apesar do laboratório auxiliar muito o médico, a clínica ela é extremamente importante com esses exames para a conduta do médico, tá bom, pessoal? Seguindo aqui, nós temos nossas alterações a nível de eritrograma, que observamos nesse paciente. Liberamos a policromatofilia ou policromasia discreta,
que é quando aquela hemácia está com aquela coloração mais azulada. Ali, pessoal, nada mais é do que o reticulócito que se corou com a coloração hematológica normal. Naquele momento da coloração, tem a captação simultânea da eosina pela hemoglobina e dos corantes básicos pelo RNA ribossômico que ainda tem na célula, porque essas hemácias policromáticas são hemácias mais jovens, são os reticulócitos corados aí com a coloração hematológica normal. Lembrando que a gente não faz avaliação de reticulócito nessa lâmina, tá bom, pessoal? Precisamos corar com um corante específico, que é o azul de cresil brilhante, uma coloração supravital, em que conseguimos ver os retículos lá e avaliar, quantificar os reticulócitos. Mas aqui já é um indicativo para o médico que existem hemácias aí mais jovens nessa amostra em pequenas quantidades. Quando tem policromasia acentuada, geralmente os médicos eles solicitam também reticulócitos. E foram encontrados 2 eritroblastos em 100 células contadas. Os eritroblastos também, pessoal, precisam ser quantificados e liberados. Como eritroblasto é uma hemácia nucleada, essa observação da presença de eritroblastos, de quantos foram encontrados, eles vão ali na parte do eritrograma, como mostramos aí nesse caso para vocês. Tudo bem? Beleza. Vamos seguindo, né, Hélio? É isso aí. Direto do espaço. E seguindo, pessoal, aqui na contagem diferencial, foram as células observadas, foram liberada a quantidade de blasto, promelócito, melócito, meta. Enfim, tem aí um desvio à esquerda importante desse paciente. Observe que teve ali 3% de basófilo, 3% de eosinófilos e tudo que tinha para ser reportado foi reportado nesse laudo. Alguma dúvida em relação à leucemia mieloide crônica, as características do hemograma? Ainda Porque não. vamos partir agora para outro exemplo. Aqui é um paciente idoso, pessoal, 62 anos. E aí, o que é que tem nesse resultado chamando a nossa atenção, que eu já sinalizei ali para vocês? Quando a gente pega na rotina um hemograma de um paciente que é idoso, que ele está com uma leucocitose, a hemoglobina do paciente está normal, está de 13,2, está normal. A plaqueta deu um pouco baixo, está discretamente diminuída. O valor de referência é de 150 a 450. Esse deu 148, foi discretamente mesmo diminuída. E quando eu pego esses dados e olho ali para minha contagem diferencial, eu observo que o equipamento contou 94% de linfócitos. Pessoal, isso em número absoluto corresponde a 43.540 linfócitos por milímetros cúbicos. Aqui nós temos a porcentagem de linfócitos e aqui a gente tem o valor absoluto dele, que é aquele por milímetros cúbicos. Quando a gente pega um tipo de resultado desse, pensamos logo em uma doença linfoproliferativa, um paciente idoso com essa leucocitose toda e com mais de 5.000 linfócitos por milímetros cúbicos, já chama a nossa atenção aí para uma possível doença linfoproliferativa. Olha, 94% de linfócitos. Isso é clássico. Vocês conseguiram perceber a diferença de perfil de uma leucemia mieloide crônica para esse tipo aqui de alteração, que é uma possível doença linfoproliferativa? Nós temos a leucocitose, mas a leucocitose aqui, pessoal, é às custas de linfócitos. E vamos olhar aqui a lâmina, que mais para frente eu trouxe um comparativo entre as duas para a gente observar. E quando a gente vai para a lâmina, pessoal, observamos muitos linfócitos. Quando temos leucemia linfóide crônica, uma das características principais é essa leucocitose às custas de linfócitos com características, né, de células maduras. Então, essas células a gente conta tudo como linfócito mesmo. Na leucemia linfóide crônica, é comum a gente encontrar a presença de prolinfócitos, que é aquele linfócito intermediário entre o blasto e o linfócito. Ele é um pouco maior do que o linfócito, tem a cromatina um pouco mais frouxa e tem como uma característica marcante nele um nucleolo central. É comum a gente observar nesse tipo de leucemia blastos, nem tanto, não é tão comum, quando aparece é um ou outro. Além disso, é bastante comum encontrarmos essas manchas aqui, pessoal. Olha, que quando o paciente tem
LLC, elas são chamados, esses restos celulares, de manchas de Gumprecht. E o que seria isso? Pessoal, aqui nada mais é do que um linfócito que se rompeu no momento da distensão sanguínea. São células aqui que têm muito tempo na circulação, a doença linfoproliferativa, e quando faz a lâmina, esses linfócitos, devido à sua fragilidade aumentada, eles acabam se rompendo, e a gente observa esses restos celulares aqui na lâmina, que em casos de leucemia linfóide crônica, são chamados de manchas de Gumprecht. Algumas vezes, ocasionalmente, podemos ver restos celulares na lâmina, e tipo, em leucemias agudas, podemos ver um ou outro resto celular. Em outras condições, pessoal, esses restos celulares, eles são chamados apenas de restos celulares. Esse termo manchas de Gumprecht, a gente deixa para leucemia linfóide crônica, porque é um termo muito associado a esse tipo de leucemia, tá bom? Então, quando o paciente ele já tem um diagnóstico de LLC, você relata como aí a presença de manchas de Gumprecht. Mas é um paciente que ele ainda não tem histórico, é a primeira vez, você coloca como restos celulares, porque esse paciente vai precisar fazer uma imunofenotipagem. Já teve casos que a lâmina era muito característica de uma leucemia linfóide crônica, mas quando fizeram a imunofenotipagem, não foi confirmado uma leucemia linfóide crônica, foi confirmado um linfoma, era uma outra alteração aí. No teste da imunofenotipagem foi verificado isso. Lara, se quiser beber uma água. Ah, tá ok. Tá tranquilo. Show de bola. É porque, tipo, às vezes eu falo demais, né? Acontece. Pessoal, se tiver ouvido um miado bem ao fundo aqui, tem um gato me atacando. Nossa, a Tobias já veio aqui, que o Thiago passou por aqui, então Tobias já veio aqui. Pessoal, quem não deixou o like, deixa aí no vídeo agora, tá? Se inscreve se ainda não foi inscrito. Deixa lá só tomar água aqui. Eu até trouxe água, mas na verdade esqueci o copo, né? Acontece. Tipo, eu tô com a garrafa gigante aqui, não dá pra beber na garrafa assim agora. E vamos seguindo, né? Falar sobre as características que a gente encontrou. Hélio, depois mostra aí macrófago pra gente. Ah, meu auxiliar aqui, o editor-chefe, tá vendo? Olha a mão do editor-chefe aí. A gente não tá vendo, tá no seu slide. Obrigada. Ah, não. É verdade, apareceu a mão dele aqui. Então, show de bola, né, pessoal? Quem não se inscreveu ainda no canal, pessoal do Bionerd, se inscreve aí, deixa o like, fala o que vocês estão achando também desse nosso quadro, né? O Fala Aí ao vivo, porque tem novidades aí pro pessoal nas próximas semanas, hein, Hélio? Exatamente. Não, vocês não perdem por esperar. E, pessoal, vocês podem divulgar também. É isso aí. Vamos seguindo, né? Aí. Pode mandar pra pergunta também, enquanto durar o estoque. Sim. E ver aqui, né, como ficou o nosso hemograma, o nosso laudo final para o paciente desse resultado. Pessoal, a nível de série vermelha não teve alterações. Observe a série vermelha toda bonitinha. É um tipo de alteração por ser crônica, que ela vem acontecendo pouco a pouco, como eu falei para vocês. E os pacientes muitas vezes têm um diagnóstico em exames realizados de rotina. E aqui, olha quantos por cento de linfócitos esse paciente tem. 89% foi a quantidade de linfócitos encontradas na contagem diferencial. Nesse paciente foi encontrado também, pessoal, 3% de prolinfócitos. E vocês sabem como a gente libera esses prolinfócitos? É extremamente importante a quantidade desses prolinfócitos que observamos, porque tem tipo de leucemia que é prolinfocítica, tem a mista, e a quantidade dos prolinfócitos que aparece também é importante nesse momento de investigação para o médico. Os prolinfócitos, na maioria dos laudos, não tem um campo específico para eles, mas é uma célula que a gente precisa sim quantificar. Então, qual é a alternativa, já que eu preciso liberar esses prolinfócitos juntos da contagem diferencial?
Pessoal, como não tem um campo específico, vocês podem contar como linfócito atípico, como linfócito reativo e colocar na observação presença de 3% de prolinfócitos acima contados como linfócitos atípicos ou reativos, como tiver no laudo de vocês. Tudo bem? Esse aí é a forma correta de liberar esses prolinfócitos. Sim, precisamos quantificar e quantificamos de uma forma separada. E aqui trouxe só, tipo, o recapitulando, que é pra gente ver as principais diferenças de uma leucemia mieloide crônica e uma leucemia linfóide crônica. Pessoal, na leucemia mieloide crônica, que é uma neoplasia mieloproliferativa, a célula acometida é a célula da linhagem lá mieloide e é caracterizada por uma leucocitose e um acentuado desvio à esquerda. Muitas vezes o desvio à esquerda, nos casos da leucemia mieloide crônica, ele é não escalonado, porque é uma alteração aí a nível medular. E quando a gente fala de desvio à esquerda, pessoal, estamos aí nos referindo ao aumento de células imaturas da linhagem granulocítica em sangue periférico. Quando a quantidade de bastões ultrapassa o valor de referência, ou quando encontramos qualquer célula anterior ao bastão em qualquer quantidade, como por exemplo o meta ou o mielócito, isso também já caracteriza um desvio à esquerda. E ele pode ser escalonado ou não escalonado de acordo com a proporção hierárquica das células que vai aparecendo ali. Na proporção hierárquica, corretamente, o normal é que a gente tenha mais células maduras do que células imaturas. Então, é esperado que eu tenha mais neutrófilos do que bastões, como é esperado que eu tenha mais bastões do que metamielócito. Quando isso não acontece, pessoal, quando fica desregulado, quando eu tenho células imaturas, quando eu tenho mais metamielócito do que bastão, por exemplo, isso a gente chama de um desvio à esquerda não escalonado, geralmente observados aqui na leucemia mieloide crônica em processos reacionais. É mais comum de encontrarmos o desvio à esquerda escalonado, seguindo a sequência hierárquica maturativa ali em sua proporção bem bonitinha. Joia em relação ao desvio à esquerda, pessoal, porque é dúvida de muita gente aí, muita gente pergunta o que é desvio à esquerda, como é desvio à esquerda escalonado ou não escalonado. E aqui tem um resumo também das coisas que observamos, das alterações que observamos no hemograma. Bebendo um pouquinho de água a mais por aqui, tá, pessoal? A hemoglobina, pessoal. Na leucemia mieloide crônica, ela pode estar normal, discretamente diminuída. Podemos ter as hemácias policromáticas, como a gente viu naquele exemplo, e a presença de eritroblastos também. A contagem global vai ser aumentada às custas dos granulócitos. Vamos ter desvio à esquerda aí, importante, chegando até blasto, porém em menor quantidade aí do que 20%, porque quando ultrapassa 20% sangue periférico ou medula óssea, caracteriza aí um processo agudo. Eosinófilos e basófilos também é um achado comum, o aumento dessas células, e a contagem de plaquetas pode estar normal ou aumentada. Larissa, é sempre que a leucemia mieloide crônica vai ter essas características? Não, pessoal, como eu disse para vocês, nem sempre, nem nunca nós temos aí as principais alterações, mas já teve casos que a gente já pegou de um paciente com leucemia mieloide crônica com uma plaquetopenia. Não é comum, mas pode aparecer como essa questão de não existem regras. Como eu coloquei também, só para vocês não esquecerem isso que eu estou falando, que é muito importante, é que isso aqui é o resumo, né, das principais características, mas podemos ter variações aí em qualquer um desses parâmetros. Olha, o pessoal não tá me vendo, né? E eu aqui, tipo, conversando muito com eles, como se eles estivessem me vendo. É, porque como a gente escolheu o Zoom, né? Quando ele apresenta no caso, o seu slide, não... eu tirei aqui a telinha que a gente aparece, porque senão ficava atrapalhando. Mas se você quiser voltar, eu volto. Não, já estamos aqui. Olha, tipo, eu conversando aqui com o pessoal, olhando, sabe? Tipo, imaginando o pessoal que tá aqui com a gente, gesticulando, fazendo vários exemplos e, tipo, o pessoal não tá acompanhando, mas, pessoal, tô aqui, tipo, falando da melhor forma para vocês.
E ali do lado é a leucemia linfóide crônica, que é uma neoplasia linfoproliferativa, caracterizada pelo grande número de linfócitos com características maduras. Nessa leucemia, pessoal, também é importante que ocorre um bloqueio da apoptose e os linfócitos eles acabam se acumulando no sangue periférico, ficando velhinhos, mais fragilizados. A hemoglobina ela é normal, discretamente diminuída, leucocitose às custas de linfócitos, blastos são raros, porém os prolinfócitos eles são mais frequentes, como a gente já comentou. Desculpa, e tem a presença das manchas de Gumprecht. E também, em relação à contagem de plaquetas, ela pode estar normal ou discretamente diminuída. Vimos todas essas características nesses dois exemplos. E seguindo aqui, pessoal, e agora? Com esse Agora Instagram, estamos te vendo, Lari. Coloquei aqui do lado. Agora você tá estamos me vendo? nos vendo. Agora eu tô te vendo. Olá, pessoal. Tava aqui gesticulando, ele nem me falou que não tinha. Beleza. E aí, o que é que a gente pode pensar aí? O que é que você pensa, Lito, quando olha aí? Nesse caso aqui, deixa eu olhar aqui. Tá, o que que vai chamar a atenção, né, pessoal? A gente tem ali, obviamente, ó, o Leuco como que tá, 185 mil. Isso aqui a gente já suspeita inicialmente, claro que não pode tirar, já falar, né? Mesmo que tivesse todas as informações, a gente não teria como dizer que é leucemia. Mas já, por exemplo, reação leucemóide a gente não pensaria, porque normalmente fica ali no máximo até 40 mil, 50 mil. Muito difícil de ultrapassar esse número. A gente vê, ó, plaquetopenia. Será que vai formar uma tríade? Exatamente. A gente também tem a anemia aqui. Deixa eu ver o que mais a gente pode ver aqui. Isso aqui é bem interessante, né, Lari? Vocês estão vendo o meu mouse? Eu acho que não, que eu tinha tirado para não atrapalhar. Eu acho que não. Você quer que eu bote, quer que eu me passe o mouse onde? É contagem diferencial? Isso. Contagem diferencial relativa. O pessoal tá vendo ali a setinha? Já tava marcado com a seta, aliás, né? Vocês estão vendo que tá dando... Por favor, viu, Hélio? Pois é. Tem uma contagem de 23,2% de monócito, né? E o valor absoluto ali deu 43 mil. Isso é interessante, né, Lari? Porque o aparelho, pela morfologia da célula, pelas características da célula, é comum que ele coloque essa célula ali como monócito. Mas será que é monócito mesmo? E o outro coleguinha dele ali, linfócito, será que é linfócito mesmo? A gente tem que pensar nisso. Lari, deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta aqui que eu ia fazer. O pessoal, Hélio pontuou aí muito bem essas informações. Quando eu pego esse hemograma aqui, observando aqueles 3 parâmetros, leucocitose, anemia e plaquetopenia, tem aqui uma tríade leucêmica, o que já chama a atenção aí com essa leucocitose exacerbada também, para um possível processo leucêmico, provavelmente é com a leucocitose tão exacerbada. Quando eu vou aqui para minha contagem diferencial, me chama muita atenção esse número aumentado de monócito. E o número absoluto, como o Hélio pontuou, pessoal, é 43 mil monócitos. Isso aqui já chama bastante a atenção, essa monocitose. Aqui eu já vou para a lâmina, vendo aí, possivelmente vou ter blastos. Sério, não tem aquela linfocitose tão característica, eu não tenho um IgG tão alto, característico aí das doenças linfoproliferativo, uma leucemia mieloide crônica, aqui já está com um perfil mais diferente. Será que esses monócitos são monócitos mesmo? Com essa leucocitose tão acentuada? Provavelmente não, já desconfio aqui. Pessoal, sabemos que os equipamentos eles não contam blasto, eles não contam linfócito reativo, não tem campo específico, na verdade, para eles. Então, com base nas características dessas células, desses linfócitos reativos, desses blastos, o equipamento ele acaba plotando onde ele acha que é pelas características. Olha, tem aqui essa célula, mas eu não sei se é um monócito. Tá parecendo que é um monócito, mas eu não tenho certeza do que seja. Talvez seja um linfócito reativo ou não, mas eu acho que é um monócito, então vou contar aqui como monócito. Muitas vezes, quando tem blastos na amostra, o equipamento acaba liberando aí ou como linfócito reativo, ou também como monócito, a depender das características do tamanho dessas células. Como o equipamento ele não conta de forma separada, então ele acaba plotando aí onde ele acha que é, e me deu essa monocitose toda. E quando fomos para a lâmina, eu quero
que observamos, pessoal, o predomínio aí de blastos. Lari, antes de você continuar só, tem uma pergunta interessante aqui, referente ao hiato leucêmico. Foi perguntado pelo Cleidir Alcântara. Eu acho que eu conheço o Cleidir, hein? Eu acho que ele acompanha também a live lá no canal. E é parente do editor-chefe também, Alcântara. Se na LMC a gente pode achar. O que você acha O hiato disso? leucêmico, pessoal, o que é o hiato leucêmico? É quando a gente tem neutrófilo e depois do neutrófilo a gente pula logo pro blasto, sem aquelas células ali da sequência, sem outras células imaturas. É neutrófilo e blastos. Geralmente observamos isso no caso de leucemias agudas, esse hiato leucêmico, porque nas leucemias mieloide crônica, como a gente falou, uma das características dela é a leucocitose aí junto com esse desvio à esquerda tão acentuado. Essa questão do hiato leucêmico, que é a presença de neutrófilos e pula lá para os blastos, já é mais comum da gente encontrar em casos de leucemias agudas, tá bom? É isso. A gente pode pensar nessa situação, não descartar, né? Nas situações em que a gente tem a agudização da doença, ou seja, a LMC se transformando em uma LMA, por conta da presença aí desses blastos, seria a fase acelerada da doença. E seguindo aqui nas nossas alterações, olha o que encontramos aqui, presença de 72% de blastos, pessoal, alterações importantes. E olha, apesar de ter apenas 17% de neutrófilos, alguns apresentaram hipersegmentação nuclear, também é importante da gente colocar no laudo essa hipersegmentação. O paciente ali também apresentou um eritroblasto em 100 células contadas. Pessoal, a leucemia aguda, quando tem muitos blastos, assim, nem tem tanto mistério, assim, para liberar. São células que vão se mantendo ali com as mesmas características, afinal, elas fazem parte de um clone neoplásico. Na leucemia aguda, que tem aqueles blastos com cara de blasto, tipo, eu sou blasto, só falta tá lá, tipo, blasto, blasto, blasto na célula. Aqui não deixa muita gente com dúvida. É a gente quantificar essas células também, lembrar sempre de notificar, porque é um resultado crítico. O médico precisa dar uma atenção logo a esse paciente. 72% de blastos aí. A lâmina que, mais uma vez, precisamos, olha, ter calma, respirar fundo. E, pessoal que ainda não pegou caso de leucemia na rotina, não se preocupe, porque eles vão aparecer cedo ou tarde. Eles vão aparecer. Então, é a gente conhecer, buscar sempre conhecimento, estar treinando o olho, porque quem não sabe o que procura não percebe quando encontra. Isso é muito, muito falado lá no Atlas também, porque sim, precisamos estar treinando nossos olhos para estar reconhecendo as características. Hoje em dia, né, desde ontem, uns 2 dias para cá, a gente está falando muito das hemácias em cogumelo, hein, Hélio? O pessoal já está ficando mais atento a isso, mas na verdade essas hemácias também, a literatura já trazia elas como hemácias pinçadas. Importante aí, olha, Doutor treinando o Márcio. olho. Será que elas não estavam lá? Ou porque, tipo, não foram percebidas? Porque, tipo, às vezes estava lá, mas quando você não sabe direito o que procura, não vai reconhecer quando encontra. Como é que você vai reconhecer que encontrou algo se você não sabe o que é que estava procurando? É um Exato. pouco complicado, não é verdade? Então, pessoal, continue sempre treinando o olho, vendo o máximo de morfologia que vocês puderem, porque isso vai te ajudar também. Beleza. Lari, a dúvida aqui da... Eu acho que é um nome estrangeiro, hein? É Angel Isa, ou Angel Izar. Angel, ela tá falando daquela parte que tava lá o histograma, isso. Aí tinha lá também um número elevado de linfócito. Isso aconteceu, Anjo, porque Larissa já tinha falado nisso, porque o aparelho ele acaba plotando, e como ele não sabe quem é, em algumas situações ele vai pegar essas células aí e colocar como outras células, e na verdade eram blastos, né? Então ele colocou o blasto lá como se fosse linfócito, pegou o blasto e colocou como um monócito. Ela tinha feito a pergunta. Espero que tenha esclarecido. Você arrasa! Esse Hélio do Bionerd aí, meu pessoal.
E aqui é outro hemograma importante pra gente. Trouxe aqui para vocês verem também. As características, elas vêm se repetindo. A tríade leucêmica, e aqui tá pesado para esse paciente. Olha para essa anemia 5,1, é um resultado muito crítico, pessoal. E a quantidade de monócitos, 62%. Pessoal, sempre que tiver monocitose no seu equipamento, independente assim da contagem global de leucócito, quando tiver aquela monocitose chamando a atenção, olhe a lâmina. É sempre importante você olhar a lâmina. Pode ter sido também algum linfócito reativo que estava aumentado e acabou sendo contado como monócito. Dê sempre atenção a essas questões também, é o flag que o equipamento dá, tá bom? Beleza. Aqui foi outro exemplo que a gente foi para a lâmina, olha, 62%, e encontramos blastos e mais blastos e mais blastos. Esse paciente, 70% de blastos. E importante a gente contar e liberar também todas essas células, comunicar ao médico que é um resultado crítico. Pessoal, apesar de não fechar um diagnóstico só com hemograma, da lâmina ser soberana em relação ao que a gente vai encontrar no que diz respeito à morfologia, alguns parâmetros aí já podem levar a nossa suspeita de uma leucemia aguda ou crônica. Vocês conseguiram perceber essas diferenças? Às vezes colocamos quiz lá no Atlas com essas características e o pessoal às vezes fica com dúvida. Ah, porque uma leucemia aguda se não tem blasto? Mas por conta dessas características aqui, ó, pessoal, a tríade leucêmica, uma leucocitose exacerbada e olha, 62% de monócitos, isso já chama a nossa atenção. E nas opções que a gente coloca também, acaba sendo mais fácil para o aluno, quem está respondendo ali, avaliar. Tudo bem? Acabei passando direto aqui várias coisas, mas voltei aqui um pouquinho. E só para a gente fazer aquela comparação, quando a leucemia ela é aguda, pessoal, linfóide, mieloide, e tem vários subtipos, às vezes não dá para a gente desconfiar só com a lâmina qual é a linhagem acometida. Por exemplo, é uma leucemia aguda linfóide, uma leucemia aguda mieloide, a gente não libera no hemograma blastos como linfoblastos ou mieloblastos. A gente utiliza um termo genérico que é blastos, porque o médico ele vai precisar de exames mais específicos para confirmar a linhagem. Se a gente estiver avaliando lá uma lâmina e tem blastos com bastonete de Auer, tem blastos com granulações, essas alterações aí nos levam a suspeitar de uma possível linhagem mieloide, mas a gente não libera mieloblasto. O médico precisa de exames específicos para realizar a confirmação desse diagnóstico, tá bom, pessoal? Com blasto, a gente não libera linfoblasto nem mieloblasto, porque só com a microscopia não conseguimos definir, apesar de ter algumas sinalizações a depender das características que aparecem, porque nosso olho não é citometria de fluxo, precisamos sim de exames mais específicos e, além disso, tem vários subtipos. O que vai chamar atenção nos processos leucêmicos agudos é essa tríade leucêmica e mais de 20% de blasto, lembrando que esses blastos eles podem estar no sangue periférico ou medula óssea. Na leucemia linfoblástica aguda, a célula envolvida é o linfoblasto, né, que é da linhagem linfóide. Na maioria das vezes não conseguimos garantir, como eu falei para vocês, apenas por observação microscópica se esse blasto é da linhagem linfóide, é necessária a realização de testes mais específicos e liberamos no laudo apenas como blastos. Na leucemia mieloide aguda, a célula envolvida é da linhagem mieloide e às vezes podemos ter características aí nesses blastos que nos levem a suspeitar de uma leucemia mieloide, como os bastonetes de Auer, que são formados devido à fusão dos grânulos primários e um processo de formação anormal desses grânulos, por isso que pensa-se na linhagem mieloide. E mesmo com essas características também só liberamos como blasto, e vocês podem colocar no laudo presença de raros blastos com bastonete de Auer, presença de bastonete de Auer em raros blastos, em alguns blastos, por exemplo, tá bom, pessoal? E essas são as principais características da leucemia aguda. E aqui, só para fugir um pouco do padrão, como na hemato a gente fala nem sempre, nem nunca, trouxemos aqui esse exemplo para vocês, pessoal. Olha aí a contagem global de leucócitos desse paciente. E aí, Hélio, o que você pode falar sobre esse caso?
Rapaz, vamos ver aqui, pessoal. Quem quiser comentar. Ah, também antes uma pergunta, Lari, para você. Deixa eu ver aqui, tentar recuperar aqui. Qual seria o valor de referência do IG? É para aparecer? No laudo não tem um campo assim específico para IG na maioria dos laboratórios, mas é considerado critério de lâmina quando a partir de 3% de IG. A partir aqui, ó, por exemplo, já vai ser revisado, porque é até Exato. 3%. Ele já deu um flagzinho aqui, tá vendo? Eles não são para Uma aparecer, né, sinalizaçãozinha. pessoal? Mas ali, ó, igual o Larissa falou ali, apareceu 3.8, sendo 3. Essa lâmina ali, o aparelho ele já daria esse flag aí, indicando para você fazer a leitura. Isso. Então, Lari, sobre esse histograma aqui, a gente tem uma anemia ali discreta, né? Tá tão baixo. Essa anemia é normocítica, normocrômica. Aliás, é uma outra dica. As leucemias elas costumam aparecer dessa forma, normocítica, normocrômica. Aí chama a atenção, mesmo que discretamente, também a questão do IG ali presente, né? E aí, pessoal, ó, que legal. Deixa eu ver aqui. Ó, a contagem maior. Qual era a idade, Lari, você tem? Você lembra? Não. Não, né? Aqui é aquele caso, né? Como a gente não tem idade, e até se a gente tivesse, assim, a idade, poderia confundir a gente. Poderíamos pensar em uma infecção viral. Tem infecções virais que cursam com uma linfocitose aí, esses monócitos podem estar de 18. Será que é algum linfócito reativo? É Tem isso. infecções virais que também cursam com uma leucopenia. E aí, pessoal, aqui é um caso que é muito difícil suspeitar apenas com o hemograma, com esses dados. Aqui realmente precisaria de mais informações e além da idade, precisaríamos sim da lâmina. Ficaria difícil de suspeitar só por esses dados, porque poderia ser até uma infecção viral Exato. Me ou referia à outras idade alterações. exatamente pela inversão aí da população. Claro que apareceu aqui no nosso também um valor elevado. Normalmente, né, pessoal, a gente vê aí esse valor de linfócito superior que os neutrófilos, por exemplo, em crianças. Mas como foi bem levantado, olha o quanto que está de mão nosso também, valor relativo e absoluto, tá? Então, a revisão é o que vai fazer aí a gente ver o que está acontecendo. Aí tem algumas suspeitas, né? E olha só o que apareceu. Como E vocês aí, podem ver, características vocês bem conseguem clássicas, ver? né? Sim, pessoal. É aquele caso que a gente fala na hematologia, nem sempre, nem nunca. O paciente está com a contagem global ali de leucócitos de 11 mil para o valor de referência dessa idade foi até 10 mil. Na verdade, ele está com uma discreta linfocitose, mas observe, leucocitose, desculpa, mas nada assim exacerbado, nada de extraordinário. Tá apenas um pouquinho elevado, a anemia e tem a plaquetopenia, tem a tríade leucêmica por conta desse valor de referência aí de 10, mas não é aquela leucocitose exacerbada que você pensa, olha, com essa leucocitose aqui não dá para ser um processo reacional. Com essa leucocitose aqui de 11 mil poderia ser algo reacional desse paciente. Mas como na hemato a gente fala, não existe nem sempre nem nunca, eu quis trazer um caso aqui para vocês de uma leucemia aguda em que o paciente ele tem apenas 11.830 de leucócitos. Responder aqui o Cleide novamente. O monócito elevado ele é muito inespecífico, né? Claro que tem lá as leucemias relacionadas a essa célula, mas somente a elevação dele ou a diminuição dele é muito inespecífica, avaliar ele só isoladamente. Ele fez essa pergunta Isso. lá referente ao aumento ou elevação do monócito, se seria mais especificamente ligado a alguma patologia. E que você já respondeu. É isso aí. Olha, então acabou, né, Lari? Você já apareceu aqui. Apareci. Apareceu. Surpresa! Então, pessoal, Então, considerações pessoal, finais.
Esse foi o nosso papo aqui descontraído, trazendo as principais características do hemograma, porque às vezes o pessoal fala, se sente meio inseguro. Ah, como é que você sabe qual é a leucemia aguda? Como é que você imaginou que poderia ser uma leucemia mieloide crônica? Ah, porque uma linfóide crônica? Aí trouxe essas características para vocês verem que com elas a gente já começa a suspeitar de uma alteração em outra, principalmente quando temos leucocitoses aí exacerbadas que falam a favor de um processo neoplásico e não de um processo reacional. É isso. Então, pessoal, foi isso por hoje. Eu vou agradecer a cada um que esteve aqui e principalmente nossa musa IGM, né? GG IGM. É um prazer estar com vocês, pessoal, conversando aí um pouquinho sobre hematologia, que, tipo, nossa, Como a a gente. gente conversa muito, né, Hélio? Ô, E falar um pouquinho da trajetória para vocês, porque às vezes o caminho tem aí seu desafio, mas tipo, não desistam, vale muito a pena quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo e foco, né, Hélio? Porque até a foca tem um foco. Então, eu falei pessoal, pra ela. Falei isso pra ela. ele que fala isso, que até a foca tem um foco. Mas é assim, importante a gente ter um foco, ter determinação, buscar os nossos sonhos, aí o que a gente acredita. O caminho não é fácil, mas não é impossível. Quando a gente quer verdadeiramente uma coisa, a gente é sim capaz de conseguir. Basta querer verdadeiramente que a gente pode fazer aí o que a gente nem imaginava que faria. A gente vai tirando forças aí, vai tendo motivação para alcançar nosso objetivo, porque é uma realização muito grande, é uma satisfação muito grande quando a gente busca muito uma coisa e que a gente consegue. Vale muito a pena. Perfeito. A gente estava conversando sobre isso hoje, né? Que, claro, tem muitas injustiças, tem muitos obstáculos, mas sempre prevaleceu a frase que era: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, que também é bem famosa, né? Então, realmente, se você tem esse objetivo, você vai chegar lá na frente e vai dizer: poxa, não era isso. Se não der certo, né? Você vai dizer. E com toda a convicção do mundo, você vai dizer: poxa, não era isso mesmo, porque eu fiz de tudo, eu sacrifiquei muita coisa. Então é muito importante realmente que você se empenhe nos seus objetivos para poder você dormir tranquilo, né? Quando você estiver mais velho, se você realmente não conseguiu atingir aquele objetivo ali, porque realmente não era, mas você sabe que você tentou, certo? Então O esse é o Hélio, nosso e recado. só para completar isso, dando um exemplo do editor-chefe, né? No período da faculdade, Tiago, pessoal, ele precisou vender uma mochila para conseguir pagar o transporte para ir para a faculdade. Ele poderia ter desistido, não tenho dinheiro do transporte, então não vou para a faculdade. Mas isso não foi uma desculpa para ele. Ele encontrou uma alternativa. Ele viu, olha, essa mochila aqui eu posso me desfazer dela, eu pago o transporte, tipo, depois lá na frente eu consigo outra. Então a gente não pode sempre olhar as dificuldades, a gente tem que ver diante de uma dificuldade, como é que eu posso sair dela nesse momento? Tipo, tô precisando ir para a faculdade, preciso pagar o transporte, qual é a alternativa que eu tenho, sendo que eu não quero abrir mão desse sonho, sendo que é importante para mim. Entendeu? É aquela questão de quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa mesmo. E eu tô aqui com o Biodog, eu queria Biodog? mostrar. Ó, mostra aí. Ele é muito reclamão. Tobias. Que ele tá meio bagunçado, mas ele é o E ele amor é muito da bravo casa. também. Ele às vezes bagunça o cabelo dele, tá, pessoal? Ele fica Nada a assim. ver. Oi, pessoal, eu sou o Bill Toby. Vocês conseguem ver o olho de Toby que tá Vocês meio. conseguem? Toby, Tá epa, não dando pra faz ver. malcriação. E ele é Reclamão. muito bravo. Muito reclamão. Mas já apareceu aqui, Toby. Malcriação, coisa feia. Não vai mais aparecer no próximo, na próxima live. É Pronto. isso. Tá aqui, ele não tiver muito reclamão, ele só quer que pegue ele no momento que ele quer. Quando ele quer que pegue, ele se abre todo. Aí pega, aí ele já não quer mais. Ele Pessoa. conhece bem. Oh, e como conheço. Sou padrinho de Toby, pessoal. Vocês sabiam disso? Esse é o mais importante título que eu já conquistei em toda a minha vida. Sou É padrinho de verdade. Toby. Então, galerinha, foi isso. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí pra dar aquela moral. Deixa o like também. Vocês estão vendo ali no comentário que tem Dona Amanda Bispo
a Amanda, ela tá fazendo parte do nosso curso, tá? Que é um curso que a gente tá pegando desde a base até a clínica da hematologia, ainda tá no começo. E ela tem um selinho ali diferente, se vocês perceberem. É claro que esse é um benefício bem supérfluo, assim, tá? Mas é interessante. É, assim, então, se você quiser, ó, no primeiro link Eu aí tava também. curiosa, sabia, pra saber por conta que era o diferente do Ah, símbolo. é porque ela se tornou membro do canal, e os membros eles têm algumas figurinhas que quando comenta destaca também. Então, pessoal, no primeiro link aí você pode fazer parte também do curso contínuo de hematologia, que a gente está pegando realmente lá da base. Se inscreva lá, é só se tornar membro. Então vai lá, tá? Lari, de novo, agradeço. De novo, pessoal, conheça lá a página, o @Atlas Hematologia. Na próxima, a gente vai deixar aqui tudo certinho. Já peguei aqui os macetes do que deixar. Vocês viram muitas vezes ali eu sumindo, aparecendo, mas tá de boa. Conheça lá a página, então, @Atlas Hematologia. O canal também tá aqui no YouTube, tá? Deixa eu ver o que mais de aviso. Tem mais alguma coisa, Lari, que você queira falar? Não, obrigada aí pela oportunidade também, convite. É sempre um prazer estar aqui, né, conversando sobre hematologia. A gente no nosso bate-papo, que a gente tem bate-papo muitas vezes aí. Vamos trazer novidades para eles, hein, Hélio? Exatamente. Mas agora. Estamos discutindo aí a permanência. A gente já tinha essa ideia de formular realmente esse bate-papo. Eu gosto muito da ideia da gente pegar, por exemplo, um artigo. Tem um artigo bem interessante que eu já mostrei para a Lari. Lembra lá? Do Sim, anelzinho? Enfim. do anel. Exato. Eu acho um tema bem interessante. São curiosidades também que a gente acaba percebendo, tá, pessoal? Então, vamos ver aí como é que vai ser. Se você gostou, deixa o like de novo. A gente vai encerrando por aqui, tá? Vou Comenta encerrar. aí, pessoal. Curte aqui o canal de Hélio e conhece lá nossa página. Não se esqueçam, né, Hélio, que dia 25 nós temos o workshop de hematologia, Descomplicando o Hemograma. Pessoal, vamos trazer várias situações da prática envolvendo aí a análise do hemograma, a liberação do hemograma, para a gente trazer alguns mitos e verdades também, para a gente descomplicar esse exame, que é muito importante, é um dos mais solicitados pelo médico ao laboratório. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá, se inscreve aqui no canal, passa lá na página, tá? São vários recados, mas não esqueçam, tá bom? Porque assim, vocês ajudam a gente também aqui, a gente consegue, com esse conteúdo, alcançar mais pessoas e ajudar outras pessoas também, porque como a gente sempre fala, a dúvida de um também pode ser a dúvida do outro, e toda dúvida, ela é muito importante. Então é isso. Beijos, boa noite, a gente se vê por aí. Tchau, tchau, pessoal.